sábado, você que nos assiste, é com imensa alegria que te recebemos aqui para estudarmos juntos, mais uma vez, a lição da Escola Sabatina. Hoje vamos estudar o tema dos primeiros líderes da igreja. E para estudar essa lição conosco, temos a companhia muito especial do Christopher. Que bom que você está aqui de novo, Christopher. Feliz sábado. Para você também. E o Júlio. Que bom que você está aqui, viu, Júlio, para compartilhar essa lição. Só lembrando que você pode acessar as lições através do site do mais.cpb.com.br ou também pelo facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba. Para iniciarmos então esse tema e esse estudo, vamos pedir a orientação de Deus e eu peço que o Christopher faça uma oração para a gente, por favor. Pai amado, nós te agradecemos porque a tua palavra ainda é permitida que nós possamos estudar. Nós te agradecemos porque o teu Santo Espírito nos conduz nos nossos pensamentos e nós pedimos que o Senhor possa iluminar nossa mente para o entendimento correto das Escrituras. Perdoa nossos pecados por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Só relembrando que nós estamos falando sobre a vida dos apóstolos, né? E como foi que tudo começou depois da morte de Jesus. A gente já estudou um pouquinho sobre isso. E eu queria iniciar lendo o tema principal da nossa lição, se você quiser acompanhar conosco, está no livro de Atos, no capítulo 6 e no versículo 7. Diz o seguinte: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A gente tem uma visão dessa época muito romanceada, né, de que tudo dava certo, que as pessoas estavam sempre juntas e que tinham uma fé muito grande, né? Mas aqui a gente vai ver que eles tinham algumas dificuldades grandes, né? Por exemplo, nem todos os judeus falavam o hebraico, então eles já tinham a barreira da língua, né? Tanto é que a gente viu ali do Pentecostes, né, do dom de línguas e tudo, a gente já estudou isso. Alguns costumes eram diferentes, as cerimônias, então eles tinham que se adaptar de alguma maneira, assim como a gente tem que se adaptar hoje em dia na igreja, né? A gente tem diversas classes sociais, níveis culturais diferentes e tudo, mas o que une a gente, o que unia naquela época é a fé que a gente tem em Jesus, né? A esperança da salvação. E aqui a lição, Cris, eu queria começar com você. Sim. Ela fala sobre uma nomeação de 7, né? Que ela fala aqui, e ela aconteceu pela preocupação que eles tinham, principalmente com viúvas que eram injustiçadas. Não foi mais ou menos esse o ponto? Assim, o interessante é assim, quando a gente vai buscar na cultura judaica, existia uma ordenança já desde os tempos lá da saída do Egito, da formação das tribos, de toda aquela situação, de que eles deveriam cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Quando começa a questão de início da igreja, como cristianismo em si, que não tinha nem esse nome ainda, porque era conhecido como os cristãos, por conta de que eles eram perseguidos pelos judeus, pela situação lá, apesar de eles serem judeus também, o que acontece? Essa formação, ela precisou de uma nova situação, porque eles eram párias da sociedade. Ninguém queria eles fugiam. Era essa ideia que eles estavam acontecendo. E se a gente for lembrar da lição da semana passada, Ananias e Safira, eles venderam tudo que tinham, porque os outros também tinham vendido tudo que tinham, porque precisava fazer isso. Ananias e Safira utilizaram um caminho errado de querer mentir, não precisavam ter mentido, mas isso a gente já viu na semana passada, mas a ideia era que como não tinha posses nem nada, então todo mundo vendia tudo e todo mundo se alimentava junto. Sim. Só que aonde tem gente, vai ter problema. Aonde tem pessoas, vão tentar favorecer algumas coisas, porque é da nossa natureza. E mesmo que a gente esteja cada dia mais querendo estar muito com Jesus, se a gente se afasta um pouquinho, vai voltar algumas coisas dessas. Acredito que a nomeação do 7 foi uma situação que o Espírito Santo mesmo colocou na mente deles, mais ou menos como
o sogro de Moisés, fez lá atrás quando ele falou, ó, você está ficando muito cansado, está ficando meio complicado, porque tem coisas que você não pode ficar prestando atenção em cada disputa que vai ter. Tem que delegar, né? E a nomeação do 7, acredito que foi isso. Agora, o interessante é o seguinte, eram duas coisas. Os diáconos deviam ser servidores das mesas. É o que a lição ela traz. Que estava com comunidade e com serviço em questão de alimentação. Se a gente for lembrar, Jesus ele fazia boa parte das melhores pregações dele, não na montanha, não na igreja, mas sim sentado junto com as pessoas comendo. O senso de comunidade de Jesus era muito forte. E ele ressuscita, deixa para eles realmente seguirem o mesmo esquema. E a alimentação une as pessoas, né, Cris? Com certeza. Você diminui barreiras, você mexe coisas, você cria ali junto, né? Então, assim, agora é interessante que eles selecionaram alguns homens que tinham que ter qualidades morais, conhecimento bíblico e poder do Espírito Santo em conjunto. Isso era interessante, porque isso era notório na visão de todos ali. Que tinha essa coisa, porque eles precisavam ser isso. Eles estavam num poder de liderança, não como profetas, mas eles não eram menores no sentido de poder. É só a função que era diferente. E nesses 7, que foram a ideia que tinham lá, talvez pelo número de pessoas, mas para buscar nisso, para conseguir mexer. Eu acho que ali que busca bastante essa questão dessa nomeação. Exatamente porque eles precisavam ter cuidado com situações que aparentemente podiam ser muito simples, mas não eram. Não podiam escolher qualquer um. Sim. Né? Exatamente, assim como a gente faz comissões na igreja e procura adequar cada cargo para a habilidade que a pessoa possua, né? E que acaba sendo assim, aquela questão, vai orar, vai ver, vai prestar atenção como é que é a vida daquela pessoa. Não é uma questão de você fazer um julgamento e dizer assim, essa pessoa é muito apta porque ela não tem tal coisa e tem tal coisa e faz tal... Não é esse tipo de aptidão que Deus quer. Ele quer a aptidão do quanto o coração é entregue a Ele. Porque o poder e o trabalho é dele. Né? Exatamente. Ele que realiza. O Júlio, nesse contexto todo, teve uma pessoa muito especial que era Estevão, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi o ministério de Estevão. Falo sim. Mas antes eu quero te dar parabéns porque a sua introdução na lição foi realmente muito importante. Existem duas joias dentro dessa lição dessa semana. São duas palavrinhas, intolerância e preconceito. Na verdade, todo o cerne da lição, ela lida com isso, intolerância e preconceito. E espanto também. Até a escolha dos 7 foi porque existia uma grande disputa entre dois ramos do judaísmo, o judaísmo tradicional da Judéia, o Em Israel, e o Em helenistas. Os helenistas, que apesar de judeus, não tinham a cultura, o aculturamento judaico. Então vinham esses dois lados da família e se encontravam na mesa. E claro, se encontrando dois lados que teoricamente se entendem como opostos, acabavam puxando seus favores para seus lados. E esses 7 eles vieram com o intuito de quebrar essa barreira nessa grande família que agora é a família cristã. Então o pomo da discórdia ali foi a intolerância com relação às viúvas helenistas, mulheres dos judeus que eram de outras origens do mundo greco-romano, que eram completamente diferentes do mundo judaico. E Estevão vê isso e ele está dentro de um caldeirão fervente, porque ali naquele momento você tem uma afluência muito grande de judeus do norte, você tem desde Alexandria, Cirene, Cilícia, você tem de várias partes do mundo ali. E o povo judeu, ele tem uma característica muito interessante. Eles não trazem somente a sua cultura e a sua religião e os seus costumes como uma coisa separada em caixinhas, mas tudo junto ao mesmo tempo e misturado. Quando todos esses povos de origens diferentes se reuniam e tentavam se comunicar em coisas que poderiam parecer simples, como por exemplo, nós temos que lavar 3 vezes as mãos antes de comer? Estevão dizia, não, mas isso nós aprendemos, isso o pai Moisés tinha dito, não, mas isso não é ponto de salvação. Não, claro que é.
Será? O outro dizia, nós temos que pronunciar as orações, sempre antes das orações. Bendito Senhor, meu Deus, obrigado pela oração. É bom orar, mas não desse jeitinho. Mas o pai Moisés ensinou isso. Então essa grande guerra e convulsão social, ela era a cada segundo travada, a cada diálogo. E Estevão, ele dizia a verdade e a fala dele era verdadeira, porque ele separava o que era bom, o que era importante, o que era relevante, mas o que era essencial, Jesus Cristo. E como mostrar para todo esse povo ensandecido que o essencial era Jesus Cristo. E foi isso que ele tentou fazer. É o povo que estava tão vinculado a tradições, Sim. né, que é muito difícil, né? E isso é uma coisa que a gente tem que trazer para nós também. Quanto que a gente tem de tradição e quanto que realmente é importante, como você mesmo disse, ponto de salvação, né, Júlio? Porque assim, em alguns aspectos, eles estavam precisando quebrar alguns paradigmas de pensamento que eram importantes em algum momento, mas eles esqueceram, olhavam a regra, mas não olhavam a função da regra. Sim. Né? Então, tipo assim, a gente precisa orar 3 vezes? Não, Sim. você está orando porque você está agradecendo. Eles tinham se ligado tanto ao temos que fazer desse jeito, que esqueciam que precisavam fazer do outro jeito, Exatamente. né? Crescer, ir atrás. Eu queria que você falasse para mim agora, Cris, o que aconteceu quando Estevão esteve perante o Sinédrio? Então, uma das características que eles tinham era realmente o testemunho. Exatamente, né, Júlio, para dar aquela quebrada nesse jeito. A melhor maneira de você ensinar uma pessoa é você fazer com ela. Como eles conviviam, como eles serviam, eles faziam dessa mesma situação. Tem 2 momentos dentro do livro de Atos que é extremamente interessante, que fazem dois testemunhos bem completos do que é o resumo do Velho Testamento com relação a Jesus. Um é feito por Pedro, desde Abraão, passando por Moisés até Jesus, e o outro é Estevão, no Sinédrio. O que acontece? Como ele era alguém que estava iluminado pelo Espírito Santo, completo, tinha o poder do Espírito Santo com ele, desde o Pentecostes, ele tinha as conexões que só quem inspirou o escritor podia fazer os links. Sim. Da mesma forma como Pedro fez na ocasião do Pentecostes. E isso ele começou a falar na frente e começar a debater com os mestres da lei, e isso mexia com os caras, porque eles não conseguiam quebrar ele na argumentação. Sim. Porque eles também não tinham visto daquela maneira, né? Não tinham, mas além deles não terem visto, eles não conseguiam. E a gente está dizendo de, muitas vezes, rabinos e que começaram a estudar com 6, 7 anos de idade, talvez até menos, e eram pessoas com mais de 30, 40, 50 anos que não conseguiam quebrar a argumentação de Estevão. Sim, mesmo sabendo às vezes todos os textos de cor e tudo. Exatamente, que eles decoravam, não conseguiam dizer não, o que você está falando é errado. Sim. Né? Tal como não conseguiam fazer com Jesus. Sim. Jesus também fazia isso, e aí eles utilizaram o mesmo método de antes. O mesmo método. Então, se a gente não pode destruir ele ou quebrar a narrativa dele, a gente vai criar outras pessoas, vai subornar essas pessoas para que elas mintam dizendo, né, que ele está falando tal coisa. Sim. Em que pese que, na verdade, ele estava falando algumas coisas. Sim. Não é? Havia um fundo de verdade em ele diz. Agora, calma, ele diz o quê? Eles exageraram nas cores do que ele diz. E o que ele estava dizendo é, o que vocês aprenderam não é do grupo essencial, é do grupo importante. E essas fichas trocadas, na hora, são explosivas. Não é? A senhora White, em Atos dos Apóstolos, página 100, ela diz em determinado momento, a escritora Ellen White, escritora norte-americana, em que o sacerdote, ouvindo a fala de Estevão, rasga as vestes numa espécie de teatralização.
Eu faço minha resguarda, eu digo, ele faz, rasga as vestes em sinal de colapso. Eu não sei lidar com isso. E você sabe, não, Cris, que uma pessoa em colapso, ela é capaz de qualquer coisa. É verdade. Sim. E quis tirar a atenção também, né? E, claro, né? Faz um processo teatral, muitas vezes mesmo, até porque não deu conta. E essa narrativa que ele faz, ela é muito interessante porque ele vem trazendo desde lá de trás a aplicação mostrando por que Jesus era Jesus e por que ele estava falando aquilo. Então, para quem nunca leu isso dali, é muito interessante você buscar dentro da narrativa aqui, que está em a defesa de Estevão, que é Atos capítulo 7, é um pouco longo, mas ele vem e vai trazendo tudo, desde fazendo aplicação, né? Só que assim, e aí a grande questão é o seguinte, conforme ele vai indo, vai piorando a situação pro lado dele. Porque ele começa a falar as coisas e começa a mostrar que eles estão errados, inicialmente sem mostrar de uma forma incisiva, mas o que vai acontecendo? E é interessante, né, Júlio, porque como o Christopher falou, o que culmina, né, com aqueles que não têm argumentos, usam de violência. E foi o que aconteceu com Estevão, né? Sim. Então, a gente sabe do apedrejamento dele, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E ele também teve uma visão, e o que tudo indica, ele não morreu sofrendo, ele morreu feliz. Né? Eu queria que você falasse sobre isso. Esse Estevão, ele estava tão preparado espiritualmente que as acusações que faziam a ele, faziam diretamente a Deus, faziam diretamente a Jesus. E então, nesse momento, em socorro e por misericórdia dele, ele tem a visão de Jesus, no santuário celestial, com o Pai. E ele percebe, então, de fato, a minha fé é verdadeira, eu estou correto. E esse êxtase dele traz a paz mais profunda, a shalom mais profunda que ele poderia ter, que é o contato direto com Deus. E isto serve como testemunho para ele, para que descanse em paz, independente do que vier acontecer a partir de agora, o apedrejamento. Missão cumprida, missão né? cumprida, para o mundo, que a partir daquele momento iam ver que até mesmo um homem que falava a fala de Cristo e não a fala dos antigos, ele tinha condições de se achegar a Deus, não através do sacerdote, porque a partir daquele momento há um paradigma ali, quebra-se esse paradigma, que é as pessoas vão a Deus não mais através do sacerdote e através do templo, mas direto através de Cristo. E a partir dali, a dispensação do Evangelho passou a todas as pessoas que eram tidas então como gentios, os goi. Passaram a todos ter direito de falar de Cristo, sobre Cristo. Não era alguma coisa fechada numa caixa de veludo que pertenceria somente aos sacerdotes. Não era mais privativo, né? Não é privativo a uma raça, povo, tribo, língua e nação, mas a todos os povos, tribo, língua e nações. E inclusive essa visão que ele tem lá de perceber que Jesus, aquilo que ele tinha como fé e crença, se tornou como certeza para ele. Sim. Foi concreto, né? Até para dar alento ao que viria, fez com que ele tivesse força, inclusive, para, no fim do discurso do capítulo 7 de Atos, ele passa para um outro campo e passa a chamar a atenção dos sacerdotes de uma forma muito incisiva. Ele parte de... Ele tá não vou dizer brando, mas ele está ainda polido, ele está sendo cordial, vamos lá, mas ele entra num ponto e diz assim, a partir daqui vocês estão errando feio. Ele passa de meramente informativo para juízo. Sim. E aí ele exerce não só a profecia de ouve, ó Israel, mas agora ele diz sobre ti, Israel. Então ele faz juízo e ele tem autoridade de fazer isso, porque agora a fala dele é uma fala de conexão 100% Espírito Santo. E aí, claro que inflama, porque ali naquele momento ele expôs a eles toda a hipocrisia, todo o erro. Ele, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, ele tirou o politicamente correto, mas ele não foi para um extremismo. Ele simplesmente tirou o que era e disse assim, tá errado aqui, tá errado aqui,
está errado aqui, está errado aqui, vocês estão fazendo dessa forma Sim. dessa forma errada. E que vergonha dos erros serem expostos sim. E publicamente. contudo, né? Mônica, ele mesmo sendo apedrejado, abençoou os apedrejadores. pois é. E aí, Como Cristo como fez, Cristo, né? enquanto ele era amaldiçoado, ele abençoava. E será que nós conseguimos hoje abençoar quem nos apedreja? Tem que estar muito conectado com Deus mesmo, né, Júlio? E é interessante que, mesmo depois de tudo isso, a morte dele foi muito poderosa, porque ao invés das pessoas desistirem, elas queriam se tornar como ele. Eu acho que foi uma coisa tão impressionante para as pessoas, né? E houve uma perseguição, né, Cris? Eu queria que você falasse sobre isso, que engraçado que com a perseguição o evangelho se espalhou mais ainda. Não parece um pouco contraditório isso? Se a gente for perceber que se as pessoas estavam com medo, mas que foi tão impactante que a gente também vê que tem um componente que vai aparecer mais para frente na cronologia da história, como uma pessoa extremamente importante, que é Saulo, que Sim. logo para frente se torna, Deus muda o nome dele até para mudar a função que ele tinha, e ele está presente no apedrejamento de Estevão. E aquele né? deve ter mexido com ele também, E as vestes né? de Estevão são jogadas ironicamente aos pés Exatamente. dele. É Isso. Como verdade. quase uma passagem de bastão. Isso. Matou Estevão, agora é você que vai no lugar dele. É verdade. Sim, sim. Mais E, ou menos e ele isso. nem percebia isso, né? Mas o grande questão é assim, é interessante que vem exatamente nesse momento, e essa quebra da propagação do evangelho exatamente para se tornar para os próprios não-judeus Sim. estruturais ali, mas que tinham, que começa a abrir inclusive para os samaritanos, que eram, a gente lembra da história até dentro lá com Jesus, de como eles tratavam. Sim. E que continua esse processo assim, que acreditavam até aquele momento que só os israelitas judeus eram detetores do direito de poder conversar sobre Deus e Sim. passar. Aham. E a partir de Estevão não era mais, Sim. não tinha mais. Aham. Agora, esta crença que eles tinham ali, quando eles olharam os olhos e a face de Estevão brilhando, ele abençoando enquanto era apedrejado, e depois que ele morre, aquilo gira comoção. Não pode ser humano, né? Nenhum ser Não. humano sozinho seria capaz disso, né? Não. Não. E novamente você vê a questão do preconceito. O mesmo preconceito com a viúva, o mesmo preconceito contra Estevão, o mesmo preconceito contra os samaritanos, sempre entendendo que o Deus que eu creio é um Deus que não pode salvar o que é diferente de mim. Sim. Ele não tem direito a salvação. Aham. E não para nos samaritanos. A lição também traz Filipe, o etíope lá, que é interessante se for ver que Deus faz vamos dizer, como se fosse um teletransporte na história. Sim, é verdade. Então, você não está mais aqui, você se acha ali. Oi? Como assim? Exatamente para falar lá. Então, já estava expandindo de uma forma, e isso é o que relata em Atos, mas se a gente for ver, com tanto de pessoas que estavam lá convivendo daquela forma, se espalhou muito mais. E o etíope, ele era negro, de um outro continente, e eunuco, castrado. Sim. Quer dizer, perante o judeu tradicional, ele era completamente uma pessoa oposta ao que eles acreditavam que era o padrão deles. Sim. Nem melhor, nem pior, padrão. Aham, exatamente. A gente já chegou no final do nosso estudo. Eu queria começar com você, Júlio. O que você gostaria de pontuar para as pessoas que nos assistem que te marcou muito durante essa semana? Que ler a Bíblia olhando os personagens como seres humanos, como se tivessem carne e osso, que podem errar e acertar, assim como eu, é um alento. Me colocando no lugar deles, eu consigo também me colocar no lugar de pessoas que vivem comigo hoje e que também erram, e que de certa forma eu julgo. Sim, ótimo. E para você, Cris? O senso de comunidade que eles tinham foi fundamental para que eles conseguissem manter a igreja em crescimento contínuo. Eles conseguiam fazer isso, e é por isso que ali encontraram Estevão, nesse meio,
Então, se não houvesse comunidade, se não houvesse aquele tempo de estarem junto, talvez Deus levantaria de qualquer maneira outra pessoa também. Com certeza. Mas que a gente sabe que Deus tem diversos caminhos, diversas pessoas, né, para que Ele vai convidando até que essas pessoas elas se colocam ao poder dele, né? Ele não obriga ninguém a fazer nada, mas esse senso de viver junto, de comer juntos, resolver os problemas juntos, foi mostrando que tinha essa pessoa lá dentro que estava preparada para isso e que criou essa. Acho que esse é o ponto mais interessante. Eu queria só pontuar uma última parte aqui que está no livro de Atos dos Apóstolos, bem no final da nossa lição de sexta-feira, que diz o seguinte: a fim de espalhar os seus representantes por outras partes do mundo, de maneira que pudessem trabalhar por seus semelhantes, Deus permitiu que lhes sobreviesse a perseguição. Expulsos de Jerusalém, os crentes iam por toda parte pregando a palavra. Eu achei interessante, ela um pouquinho antes que a gente não leu, mas é pontuado o seguinte, que a perseguição ela aconteceu para que as pessoas elas não achassem que estava tudo bem, então agora vai dar tudo certo, porque Deus está do nosso lado, e as pessoas acabam assim, ficando com uma certa apatia, estão na mesmice, fazendo as mesmas coisas. Comodismo, né? No comodismo. E realmente, às vezes, não dessa maneira que está aqui, mas às vezes nos afligem problemas que são chamadas as perseguições, até para a gente se voltar para Deus, porque às vezes quando as coisas estão todas muito bem, a gente esquece um pouquinho de que a gente depende de Deus, de que precisa dele. Então, como constantemente, né, vem algum problema, alguma aflição, para Deus nos lembrar, olha, você ainda está dependendo de mim, você precisa de mim, né? Então, isso é muito bom a gente lembrar que, porque todas as coisas que acontecem são com a permissão de Deus para a nossa vida, né? Então, que esse seja um alento para nós, assim como você falou muito bem, Júlio, que bom saber que eles eram pessoas como nós somos, né? E o que as fez, assim, digamos, em evidência, né? Que tantas pessoas que viveram naquela época, por que essas aqui são mencionadas? Porque são as pessoas que se colocaram nas mãos de Deus e foram usadas por Ele. E que é o que pode acontecer com a gente também, né? Eu agradeço muito a participação de vocês para falar sobre essa lição. E a gente vai então terminar com uma palavra de oração. Eu peço que o Júlio faça uma oração, por favor. Pai querido, obrigado, Senhor, nesse seu santo sábado, de dar a possibilidade que estejamos vivos para falar de Ti, Senhor. Amém. Dá a Tua paz, abençoa cada um que está nos assistindo, as suas famílias, e que tenha uma semana, Senhor, com paz, saúde e o amor de Cristo em seus lares. Em nome de Jesus, amém. Amém. Foi muito bom ter tido a tua companhia aqui conosco no estudo dessa lição. Só gostaríamos de lembrá-lo que você também pode acessar os nossos cultos todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.